A Bíblia é maravilhosa, mas às vezes pode parecer confusa e difícil de ler. Isso acontece porque ela não é apenas um livro, é uma coleção de livros. Ela foi escrita ao longo de milhares de anos, em diversos estilos, por diferentes autores, todos inspirados por Deus. Mais tarde, foi reunida pela Igreja Católica na forma como a conhecemos hoje. É natural desejar lê-la, mas, sem um mapa, é fácil se perder. Ainda assim, existe uma narrativa central que percorre toda a Bíblia. Uma história única, o plano de Deus para a nossa salvação. Quando compreendemos essa história, passamos a entender o contexto de cada livro da Bíblia. Então, aqui está essa grande história, contada em menos de 10 minutos. Tudo começa no princípio. Deus fala, e a criação inteira passa a existir, tanto o mundo espiritual quanto o material. Todas as criaturas dependem de Deus para existir, momento a momento. E por sua graça, Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Ele, entre si e com toda a criação. O mundo refletia a harmonia do seu Criador, um verdadeiro paraíso. Mas Satanás, um anjo rebelde, semeia a dúvida no coração de Eva. Ele a convence de que Deus não é tão confiável assim e que eles poderiam viver melhor sem Ele. Adão e Eva caem na mentira. Esse rompimento com Deus é o que chamamos de pecado. Longe dele, surgem o sofrimento e a morte. E a partir daí, a história da Bíblia passa a narrar o plano de Deus para nos resgatar e nos reconduzir à comunhão com Ele. Tudo isso por meio da obediência de uma mulher e do amor sacrificial de seu Filho divino, que esmagaria a cabeça da serpente. A humanidade, descendente de Adão e Eva, agora vive separada de Deus. O orgulho, a desconfiança e o pecado geram vergonha, traições e violência. Mas Deus intervém. Ele chama um homem, Abrão. O sonho de Deus para o mundo sempre foi formar uma grande família, uma humanidade unida nele. Deus começa com uma família improvável. Abrão e sua esposa, já idosos, eram estéreis e haviam perdido a esperança. Mas Deus pede que ele confie, e Abrão acredita. Milagrosamente, eles têm um filho, e Deus promete que, através dele, surgirá uma grande nação, que levará a bênção divina a todo o mundo. Dela vem uma linhagem de patriarcas, incluindo Jacó, que recebe o nome de Israel, o nome do povo escolhido de Deus. Os filhos de Israel tornam-se as 12 tribos, mas, em meio ao caos do mundo, são forçados a deixar sua terra e acabam escravizados no Egito, onde reina a idolatria. Deus ouve seus clamores e age. Ele se revela a Moisés e o envia para libertar seu povo. Moisés se torna o mensageiro da luz em meio às trevas. Deus, Criador do céu, da terra e do mar, liberta seu povo com poder, conduzindo-os pelas águas rumo à liberdade. Ele promete uma terra abençoada, uma nova terra de paz. Mas, apesar dos sinais e milagres, o povo ainda carrega a idolatria no coração. Quando veem a terra prometida, sentem medo dos inimigos e recusam-se a entrar. Vagando pelo deserto, Deus continua a amá-los, a sustentá-los, e até habita entre eles na tenda do encontro. Depois de 40 anos, os israelitas finalmente entram na terra prometida. Mas aí vemos o padrão que se repete na Bíblia. Deus guia, ensina, cuida, mas o povo se desvia, repetidas vezes. Chega um momento em que rejeitam Deus como rei e pedem um rei humano, como as outras nações. Deus atende e surge o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Lembra da promessa feita a Abraão? Deus a reafirma a Davi. Sua descendência durará para sempre. Mas Davi, como todo ser humano, também cai. E os reis que o sucedem mergulham em corrupção e idolatria, até que o reino se desfaz. Deus, então, os alerta por meio dos profetas. Se continuarem assim, perderão tudo. E é o que acontece. O povo é conquistado, exilado, e o templo é destruído. A promessa de uma dinastia eterna parece impossível,
Mesmo assim, Deus não os abandona. Por meio dos profetas, ele reacende a esperança e promete um Salvador. Após 70 anos, um rei estrangeiro, movido por Deus, permite que os judeus retornem. Eles reconstroem Jerusalém e o templo. Mesmo enfrentando divisões e opressões, muitos permanecem fiéis. E finalmente, quando tudo parece escuro e impossível, chega a hora de Deus cumprir sua promessa. Desde o princípio, ele guiou de longe. Agora, ele mesmo entra na história. De uma pequena e improvável família descendente de Davi, nasce uma mulher. E, como uma mulher trouxe o pecado ao mundo, agora uma mulher traz o Salvador. Ela carrega em seu ventre Jesus, Emanuel, Deus conosco. Jesus nasce em humildade, cresce, é batizado e passa 40 dias no deserto, como os israelitas. Sua missão? Libertar o povo da escravidão do pecado. Antes, Deus habitava em tendas. Agora, caminha entre nós. Ele realiza milagres, ensina, cumpre as Escrituras. Ele busca os perdidos, cura os feridos e convida todos a segui-lo. Jesus declara: Ele é o caminho de volta a Deus. Muitos o seguem, outros o rejeitam. Ele é perseguido e crucificado. A humanidade havia se afastado da fonte da vida e colheu a morte. Agora, Deus se torna homem e assume sobre si o peso da morte. Mas a morte não pode conter o próprio Deus. Ao terceiro dia, ele ressuscita e abre um novo caminho para a união com o Pai. Seus discípulos testemunham e anunciam: Jesus vive. Parece o fim da história, mas é apenas o começo. Jesus envia o Espírito Santo e nasce a Igreja. Seus seguidores, batizados, renascem na família de Deus. Surge, enfim, a dinastia eterna, que não morre, mas reina com Cristo para sempre. A Igreja se espalha pelo mundo, abençoando as nações, como Deus prometeu. E agora, essa história chega até você. Talvez você se sinta perdido. Talvez sua vida esteja confusa. Mas Deus está te convidando a fazer parte dessa história. Ele quer iluminar sua vida, página por página, e caminhar com você.